tempo passa muito rápido, não é mesmo? Mas como você o gasta? No Minha Vez de hoje, vamos falar sobre a importância de usarmos o tempo de maneira sábia. Seja bem-vindo, nosso programa já está no ar. É uma alegria ter você mais uma vez no programa, aqui na sua TV Novo Tempo. Sua participação é muito importante. E junto com você, para esse programa, nós temos uma galerinha toda especial que veio do Distrito Federal aqui para o IABC para gravação. É a moçada do Colégio Adventista do Gama. Rapaziada, sejam todos muito bem-vindos e a saudação de vocês para os nossos amigos de casa. E junto com eles, acho que nem tão animado assim, Nelson Milanelli, ele... 16 anos e meio. 16, um adolescente aqui conosco. Acho que é de obra, né? 16 anos de ministério. 17. Nelson Milanelli, ele é o líder dos jovens para a União Centro-Oeste, os estados do Centro-Oeste do Brasil, e ele é o líder desses jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A sua saudação para esse pessoal, Nelson. Muito bom estar aqui com você, nesse programa especial, Uso do Tempo, e a gente tem um tempo precioso para passar junto. Eu estou feliz por essa oportunidade. Muito bom. Moçada, como é que vocês usam o tempo de vocês? Como é que é a rotina de um jovem, de um adolescente do Distrito Federal? Vamos saber aqui, para ver se é a mesma coisa do nosso pessoal de casa. Quem quer falar primeiro? Aqui, você, e depois lá do outro lado também. Vamos ver você primeiro. Eu acho assim que os jovens de hoje gostam de fazer várias coisas, tudo ao mesmo tempo. E às vezes não deixam um tempo só para si, mas sim para fazer diversidade de coisas divertidas. Tudo ao mesmo tempo. Quem ia falar desse lado que levantou a mão aqui? Você, A Jéssica. Fala, Jéssica. No dia a dia a gente vai para a escola, depois a gente mexe no Facebook, vai estudar, e aí vai. Esse é o dia a dia do jovem de hoje, Nelson? Eu achei bacana, porque vai pra escola, mas daí o Face, o quê? 5 horas, 6 horas, quantas horas por dia? Se bobear, o dia inteiro, né? Se tiver conectado online, eu achei bacana o que ela falou. É um estudo hoje em dia que os jovens são multitarefas. O cara consegue estudar para a prova, ouvir som, falar no Face e assistir TV ainda. Tudo ao e o mesmo pior tempo. de tudo que tira nota boa e a mãe e o pai não dá nem para dar bronca. Então acho que essa galera de nativos digitais que faz tudo ao mesmo tempo. Mas será que a gente faz mesmo? Ou a gente está sendo superficial demais e não está mergulhando mesmo dentro daquilo que a gente está fazendo? Vamos jogar essa pergunta para eles? Eu queria, porque eu queria ouvir deles, né? E aí? Quem quer falar lá? É Tamires, né? Passa o microfone para Tamires. Bom, eu acho assim que, como todo jovem, ele não consegue ficar muito tempo em só uma coisa. Então é assim, enquanto a gente está estudando, daqui a 5 minutos a gente já está no computador, mexendo no Facebook, vendo os e-mails, daqui a pouco está mexendo assistindo algum programa na televisão. E assim, a gente faz tudo junto e a gente às vezes deixa algumas coisas de fora, como até mesmo a nossa vida espiritual. E aí, Nelson, esse comentário da Tamires aí, e eu sei que talvez seja o comentário de muitos outros jovens, sim. Fazer tudo ao mesmo tempo, e Deus, onde fica nessa história? O perigo dessa nossa geração é talvez ser superficial com as coisas, porque você não consegue se concentrar, realmente entregar o coração para 5 coisas ao mesmo tempo. Alguma delas está sendo feita de maneira meio leviana e não tão profunda. Leviana que eu digo não errada, esdrúxulamente ruim, mas o que é? Eu não estou entendendo o que eu estou fazendo. Eu não estou ajuizando, ou seja, eu não estou filtrando o que está entrando. Às vezes está entrando um monte de informação e tudo ao mesmo tempo, e aquilo é a planta que está com muito adubo. Muita informação junto acaba simplesmente afetando o crescimento. E eu acho que é o que está acontecendo. Alguma parte do crescimento mental e desenvolvimento de relacionamento para essa geração está ficando meio em segundo plano e
acho que é a parte mais especial aí da pergunta. Deus, eu não permaneço nele, eu dou uma ficada com ele. Acho que a galera entende bem o que eu tô falfalando. Fica com Deus rapidinho, né? Ali, 3 minutinhos, 1 minuto, tô plugado em outra coisa. E oração, reflexão sobre o que eu li, mesmo que eu leia alguma coisa legal, passou batido. Moçada, o que é perda de tempo para vocês hoje? Acessar o Face, por exemplo, é perda de tempo? Às vezes, aqui desse lado, eu alcanço o microfone para ela, você é a... Tenille. Desculpa? Tenille. Tenille. Por que você falou que às vezes o Face é perda de tempo? Porque tem muitas vezes assim, como você faltou um dia, você não sabe que dever tem, você vai lá, pede pra alguém te passar que dever é que você precisa fazer. E muitas vezes aí as pessoas... é útil, né? É útil. Mas tem gente que posta a vida inteira no Facebook. Pra que fazer isso? Agora, eu achei legal. Você não faz isso, né? Tem um amigo, pastor, tem um amigo, acho que vocês vão... Ele é meu amigo de ensino médio. Aí ele falava assim que de vez em quando a gente precisa de momentos inúteis. Olha que coisa louca. Momentos inúteis para dar um tempo na vida e tal. Só que a gente sabia que esses momentos inúteis é a hora que a coisa pega e a gente tá fazendo alguma abobrinha. Por exemplo, você passa a tarde inteira tentando passar aquelas 1000 ou milhões de fases de um joguinho que não chega a lugar nenhum. Cara, não é a maior perda de tempo do mundo? Pera aí, quem que joga aí? Vamos ver. Joga alguma coisa. Olha aí, cara. Quem acha que pelo menos 5% dos joguinhos são úteis? Pô, ninguém levantou a mão agora? Aí perderam a coragem. Aí, ó, momentos inúteis. Quem falou aqui o que é? Aqui passa pra Isabela aqui, depois o Fábio pegou o microfone ali. Fala, Isabela. Não são úteis, né? Esses jogos, mas às vezes tem que ter um tempo pra se divertir e eles são essenciais, eles ajudam nisso, os jogos. É o tal do tempo inútil que o amigo do Nelson colocou aí. É um tempo divertido eu não vou pra falar você se distrair. o nome dele, que ele tá me assistindo aí, vou queimar o filme dele. Não, mas é amigão. E eu gostava de viver uns momentos inúteis com ele também, de vez em quando. Pra se divertir, pra distrair um pouco da rotina da vida. Seria assim, Isabela, um tempo para você dar uma desestressada, para você, sabe, fica ali mergulhado na química, biologia e tal, ali estudo, pressão. Poxa, mas isso aí não pode ser 5 horas por dia, né? Mas aí sempre tem ou os jogos, ou a música, TV, internet, pra distrair o tempo de estudo, porque... Não é, ficar 5 horas conectado lá no estudo não dá. Não só de estudo viverá o homem, não é assim que diz, não é assim agora que diz a Bíblia, no assunto polêmico. Não é. Pais, por favor, fiquem na sala, a gente vai conseguir deixar o programa útil ainda. Mas aqui a galera quer perder tempo. Como é que é um negócio desse? Não pode perder tempo, não. Fábio, você queria falar? Eu tenho certeza que você vai fazer um comentário agora ponderado, equilibrado sobre o uso do tempo. Com essa cara de saber, né? Fala aí, Olha Fábio. lá. Eu acho assim que essas coisas em exagero faz mal. Que se a gente praticar, tipo, não fazer em exagero, pode levar a algum lugar. Pode ser benéfico, pode vamos ser colocar benéfico. dessa forma, assim, né? Nelson, o mundo diz assim, beba com moderação. Nesse caso aqui, não fazendo nenhum tipo de apologia à bebida, mas o uso do tempo inútil com moderação pode ser benéfico, como o Fábio colocou? Deus é tão sábio que na Bíblia tem a ponderação dele. Eclesiastes, capítulo 3, quem escreveu foi Salomão, um homem muito sábio. Olha o verso 1, capítulo 3 de Eclesiastes. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Opa! Então, Deus sabe que eu preciso de lazer? Ok. Sabe sim, e ele criou algumas coisas úteis. Lazer não é perda de tempo. Não. Eu preciso recriar forças. Recreação é uma coisa importante na vida. O problema é que entretenimento e recreação são coisas distintas. Recreação é recriar novas forças. Os momentos de lazer deveriam relaxar nossa mente, como ginástica laboral, você tem que gastar um tempo para exercício, um tempo para dormir e a galera não dorme, entendeu? Totalmente louco o tempo aí de 1h da manhã, 2h da manhã. No outro dia, na escola, você vê 2, 3 professores lá na frente e não presta atenção em nada. E é isso aí. Então, há um propósito para cada propósito... há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Ou seja, tem um tempo para cada coisa. Há tempo de dormir, há tempo de comer, há tempo de brincar, há tempo de rir. Há tempo para cada coisa na nossa vida. E eu creio que aí
você usou a palavra certa, a gente não pode exagerar. E os exageros, principalmente com coisas inúteis, que quando a nossa mente fica variando sobre o nada, alguém entra, pastor. E essas ideias erradas que entram são aproveitadas por Satanás, e a maioria do momento que a gente perde tempo, a gente está deixando portas abertas para o mal entrar na nossa cabeça. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? O que você pensa? O que você acha? Quero dar a oportunidade de você entrar na nossa página, o site que está aparecendo aí, seja na rede social, seja através do nosso Twitter, seja no nosso blog. Acesse esse endereço que está aparecendo aí e manda a sua opinião, seu comentário, a sua dica de tema para a gente discutir aqui no Minha Vez. Nós vamos aguardar aqui o seu comentário, a sua participação. Não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Gedaías Martins no saxofone e Márcio Santos no piano, diretor e pianista do Coral Jovem do IABC, nós voltamos para o segundo bloco aqui do programa Minha Vez, hoje falando sobre tempo. E olha, antes da gente voltar ao assunto, sem perder muito tempo, você quer conhecer um pouquinho mais da nossa escola? Você quer ter acesso às informações, talvez vir estudar aqui no futuro? Acesse o nosso site, entra aí, pega as informações, liga, marca, vem fazer uma visita. Quem sabe você não vem gravar o programa Minha Vez aqui com a gente. Vai ser uma alegria recebê-lo aqui. Sem perder tempo, quero jogar uma pergunta para a nossa moçadinha. O que normalmente vocês fazem para passar o tempo? Entendam que eu não estou falando agora do tempo inútil. Estou falando assim de um passatempo que vocês acham que é legal, que é importante para você realmente se recriar. Quem quer falar? Ali, Isabela, depois você. Ok, pode falar, Isabela. Bom, eu gosto muito de esporte. Okay. Então, eu uso muito os esportes para passar o tempo. É o meu passatempo predileto, então eu uso o predileto para me divertir também. Praticar esporte. É. Que esporte você pratica? Bom, eu gosto muito do handebol, mas eu faço vôlei, futebol também. Eu também, eu estou perguntando isso porque eu sou um esportista nato. Eu também. Olha só, agora eu fiquei impressionado. Com toda essa minha altura, você já consegue descobrir. Eu jogava basquete. O cara é... E o pior é que é verdade, tá vendo? Ninguém me acredita. Ainda bem que eu sou casado com uma psicóloga, que ela me ajuda a melhorar a minha autoestima. Porque com toda Só falta ele dizer que era pivô. Não, isso... armador. Mas enfim, vamos voltar pra moçada aqui. Você queria falar o seu passatempo. Eu gosto de, por incrível que pareça, eu gosto de ler. Por que você falou por incrível que pareça? Tremeu o chão aqui, pastor. Tremeu aqui, eu senti. As pessoas não gostam de ler. Os jovens não gostam de ler para passar o tempo? Quem aqui gosta de ler? Levanta a mão. Ó, olha aí, ó. Então é um mito que vocês não gostam de ler, é um mito. Peraí, que ela falou, a maioria não gosta. A maioria não gosta de ler. Mas eu gosto de ler, tipo, livros de histórias. Livros históricos, assim, coisa... Romance? Também. Não é uma mulher falar que não gosta de romance. Desse lado, vamos ver, o que vocês gostam, Jennifer, para passar tempo? Geralmente eu participo de projetos voluntários, né? Quebrando estatísticas da nossa igreja. E gosto de tocar música também, viu? Que instrumento você toca? Guitarra, tô aprendendo agora. Ok, bacana. E como ela também gosta de ler. Bacana. Eu ficaria impressionado se alguém falasse assim, o que você gosta de passar? Eu gosto de estudar matemática. Eu gosto de pegar uma matéria diferente, física. Não, tem louco pra tudo. E com certeza vai ter gente que gosta. Nelson, você que trabalha com jovens há muitos anos já, como o jovem normalmente gasta o tempo dele no dia a dia? Olha, não é uma coisa tão simples, porque aqui no programa, e eu acho muito bacana, a gente vai falar de ideais, né? A gente fala de coisas boas, e nem sempre a gente admite que o tempo vai mesmo com coisas que não são tão proveitosas assim. Eu acho legal assistir um bom filme, mas não adianta virar à noite assistindo filme que normalmente a gente não vai assistir alguma coisa que é tão aproveitável assim. Tá certo entrar no computador aí, no Face, mas também não vou passar o dia inteiro. Se relacionar é uma boa, mas tem gente que nem conversa mais com os amigos. É meio monossílabos.
um negócio meio assim. E não tem frase, não tem ideias. E eu acho que a gente está empobrecendo. Não tem essa troca, né? Isso. Tem alguns tempos que a gente está percebendo, há alguns tempos já a gente percebe que as pessoas estão muito sedentárias. E principalmente quem está vivendo em grandes cidades, não é todo mundo que curte um esporte. Mesmo ao curtir, eu curto assistir. Eu não curto fazer. E eu acho que isso prejudica muito. Então hoje, a gente devia dar uma olhadinha entre o ideal que a gente imagina o certo, e o certo está na cabeça de todo mundo. Saber ler, saber praticar um esporte, saber ter relacionamento com os amigos e tal. Só que na prática, alguns estão demais em casa, demais no computador e demais na TV. Eu acho que agora é a hora da gente se libertar um pouco disso e viver mesmo coisas legais, escrever uma história de vida rica. Talvez seja bacana. Um pouco menos cyber e mais humano, né? Isso aí. Porque a gente fica muito só na tecnologia. Moçada, que conselhos vocês dariam como adolescentes para um outro adolescente, um outro jovem que está um pouco perdido no que diz respeito à questão do tempo? A gente está falando aqui, lê um texto bíblico que fala que você tem tempo para tudo. Então tem o seu momento de lazer, tem o seu momento de você ficar conectado, falar com alguém pela internet. Mas assim, que conselho vocês dariam para esses meninos ou meninas que estão assim um pouco perdidos no que diz respeito à questão do tempo para eles? Aqui, ó, 2 pessoas nesse cantinho. Você é o? Guilherme. Fala, Guilherme. Assim, seria arrumar o tempo e distribuir corretas coisas. Ter um tempo para fazer dever de casa, um tempo para praticar matemática, por exemplo, para estudar, um tempo para ler um livro. Ou seja, você dividir o seu tempo, você subdividir ele em frações menores e colocar ali uma espécie de planejamento. E o que menos inútil, por exemplo, você ficar horas e horas jogando videogame ou assistir um filme, você faria com menos frequência, só quando tivesse realmente tempo ou quando não tivesse nada para fazer. Okay. Seria realmente passatempo. Do seu lado, você é a... Débora. Fala, Débora. Bom, eu acho assim que Deus deu 24 horas para todos nós. Então, assim, acho que a gente deve aproveitar ao máximo o nosso tempo, dividir o nosso tempo em estudos, lazer, as nossas obrigações, os nossos direitos que a gente tem que fazer. Sim, eu acho assim que televisão, ultimamente, é bastante útil, mas para aqueles que não são nerds. E assim, muitas pessoas gostam muito de assistir televisão. Eu mesmo, antes, eu gostava muito de televisão. Agora, aí eu comecei a tirar os nossos baixos e tudo mais. Eu tenho que parar de ver a televisão. E agora eu tô parando, mas minhas notas estão melhor. E é legal porque o que ela está falando aqui no IABC, Nelson, você que talvez não esteja entendendo, a Débora é uma das nossas alunas aqui do IABC. Um colégio em que os alunos não apenas eles estudam, eles se alimentam aqui, mas eles moram aqui também. Então, aqui no colégio existe uma regra que há um controle do horário que os meninos têm de lazer, o horário que eles têm de estudo, o horário que eles têm para o esporte, para não acontecer, como a Débora comentou, às vezes o aluno se perder um pouco e ficar Eu tô lembrando de uma coisa aqui que para mim foi uma grande perda de tempo. Hoje eu tô com 39 anos, vou fazer 40 esse ano, e eu ainda não falo inglês. Só que dos 12 aos 14, eu ganhei uma bolsa de estudo para fazer. E eu comecei aí, gastei um semestre, passagem de ônibus, que era longe de onde eu morava, tal, e simplesmente fui matando o tempo, não aprendi nada, e hoje eu não tenho tempo e não tenho cabeça, às vezes, para aprender. Mas o uso legal do tempo, eu posso aprender uma outra língua, eu posso aprender alguma coisa muito legal de alguma outra profissão que eu vou pesquisar, curiosidades, ocupar o tempo com coisa legal. Às vezes a gente está com falta de criatividade para o uso do tempo. Separar os momentos ali para o estudo, para o lazer, para as atividades é ótimo, mas eu imagino que ao passar do tempo para alguns vai cair a ficha de que com a adolescência, onde você tem tempo para fazer muita coisa, a cabeça ela pensa rápido, ela aproveita as informações muito rápido. Eu aconselharia aí a galera a pensar nas coisas legais que você pode construir da sua história de vida, com essa idade, com todo da vivacidade do cérebro aqui, esperto para um monte de coisa, aprender coisas novas, expandir a vida para coisas mais legais. Eu acho que seria uma boa pedida isso aí. Nelson, quando você vai para as Escrituras, o que é que você percebe, em síntese, o que é que Deus diz ou aconselha aos seus filhos sobre o uso do tempo? Tem uma parte que é linda, Moisés, quando já estava mais velhinho, Salmo 90, verso 12. E ele fez um pedido para Deus, eu gostaria que fosse aqui a nossa tônica. Ensina-me a contar
os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Ele estava falando sobre o uso do tempo. 24 horas que todo mundo tem igual. 7 dias por semana. Cada ano, cada mês, tudo igual. Por que tem gente que escreve uma história de vida legal e outros que passam como indigentes, como não fazendo sentido nenhum para as pessoas e para o mundo? O uso que eles fizeram do tempo. Esse seria talvez então um grande diferencial daqueles que obtêm sucesso. E foi o que Moisés pediu. Ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me a usar bem os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Você já pensou que oração bonita? Não podia ser só a oração de um velho. E aqui estou com todo respeito às pessoas que já têm mais idade. Mas isso aqui é hoje sabedoria. A sabedoria que alguém que viveu está deixando para a gente. Seria muito mais sábio a gente ouvir ele, porque já passou pelo caminho. Tem pessoas aí que vão olhar para trás e não escreveram nada de útil na vida. Não usaram bem o tempo, não construíram amizades legais, não significam nada para a família. Aliás, as famílias hoje passam tão pouco tempo juntas. E às vezes, eu mesmo, a minha esposa tem que me puxar a orelha de vez em quando. Olha, agora que você tem um tempo livre, vamos fazer alguma coisa legal. Um domingo, a tarde toda, passar na frente da televisão. É bacana, eu estou cansado. Mas já pensou uma saída em família? Que legal. Bater papo com a família, ir conhecer um lugar novo, conhecer uma exposição. Tem N exposições nas cidades, coisas úteis para a gente fazer. Fazer o que a Jennifer falou. Pegar um pouco do seu tempo para servir outras pessoas, atender pessoas desafortunadas, talvez. Eu acho que isso dá um programa, viu? Falar sobre o voluntariado, sobre o que a Jennifer falou. Tanta coisa útil para a gente fazer por outras pessoas, usar o tempo para abençoar a vida de alguém. Eu acho que seria muito legal isso. E aprendendo esses hábitos da adolescência, juventude, a formação dos meus hábitos, eu vou estruturar o meu caráter. Eu acho que ficou uma visão bíblica equilibrada, Nelson. O conselho que você deixa aí para a moçada, para que não tenha esse problema, às vezes, não pode fazer isso, não pode. Não é questão do não pode, nós não estamos partindo para um lado, sendo radicais. Mas ter sabedoria e equilíbrio, talvez esse seja o grande conselho que Deus nos deixa. Há tempo para tudo embaixo do céu. Amém. Há um tempo para cada propósito. E chegou então o momento de nós orarmos. Eu queria convidar você, aí do outro lado, aonde você está, se você tiver condições, que você fechasse seus olhos, você curvasse a sua fronte e juntos então, Nelson vai orar por você e por nós aqui do programa. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela dádiva do tempo. Ensina-nos a usá-lo da melhor maneira e que nós alcancemos corações sábios. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado porque você esteve aqui conosco e antes de ir embora eu quero deixar um abraço para os jovens da região nordeste do Brasil, toda a moçada aí ligada no Minha Vez. E ó, acesse a nossa página, entre no nosso blog, deixe o seu recado, a sua sugestão, o seu comentário sobre a nossa programação e vai ser muito bom ouvir o outro lado. Você pode até mesmo fazer o seu pedido de oração, porque a gente quer também orar por você. Não somente quando estamos no ar, mas fora do ar, nós estamos sempre orando por você. Obrigado pela sua participação, moçada, vocês que vieram do Gama, Distrito Federal. Foi muito bom ter vocês aqui mais uma vez. A gente se vê. O programa Minha Vez está ficando por aqui.